que Paulo nos aconselha o entendimento dele e no tempo que ele vivia, como seria muito melhor que vivêssemos. Que os tempos são diferentes, amados, e nós precisamos extrair o que há de melhor aqui nesse ensinamento de Paulo. Há 2000 anos atrás, a igreja estava sendo perseguida. Há 2000 anos atrás, nossos irmãos estavam sendo mortos por leões lá num coliseu, sendo crucificados ao caminho da Galileia, como nós falamos, né, no domingo pela manhã. Estavam sendo esquartejados, degolados, assados vivos, cozinhados em grandes caldeirões de óleo. Então, essa era a realidade da época, o que é muito diferente do nosso contexto e do nosso lugar que nós vivemos, tá, amados? Isso ainda existe, tá bom? Num grau um pouquinho menor, mas em outros países. Não podemos esquecer disso. Por isso nós louramos e sempre agradecemos ao Pai ter isso aqui, amados, traduzido para a nossa língua. Isso é grandiosíssimo. O privilégio de hoje podermos abrir as portas e falar disso abertamente. Isso é um privilégio. Vamos só ponderar um negocinho, amados. O amor de Deus sempre será maior que o amor da nossa família. Entendem? O amor a Deus, ele é o principal. Mas nunca uma coisa vai substituir a outra. Nunca. Porque se Deus nos convidou a viver unidos em comunidade e em família, por isso que agora eu venho dar o conselho de Deus aos amados. Porque lá no princípio, quando Deus olha para Adão, Adão, não é bom que você viva só. E aí ele fez uma auxiliadora. Quanto mais o tempo se abrevia, e estamos falando da volta de Cristo, ou da nossa partida, o que lá era muito mais eminente do que é hoje, amados, não percam tempo com outra coisa. Nós vamos falar aqui do mundo. Não percam tempo com qualquer outra coisa, seja com o casamento ou seja com as coisas do mundo, para que vocês utilizem esse pouco tempo que nos resta para pregar. Se a gente se preocupar muito com essas coisas terrenas e que, como fala o Uda vai falar daqui a pouquinho, são aparências que se vão, ou perenes, né, ou pelo menos, né, que vão perecer, qual o fundamento então da minha vida? Se minha vida já é curta, Destes aos meus dias o comprimento de alguns palmos. qual que é o tamanho da minha vida, Senhor? Alguns palmos. E aí eu não sei o tamanho do palmo de Deus, né, mas o que o escritor está trazendo aqui, a minha vida é como um palmo, alguns palmos, aqui tá no plural, né? E diante dos olhos de Deus é nada. Ela, sabe, o vaporzinho que vai embora? É nada. E tudo aquilo que eu posso correr atrás é vaidade. Mas entendam com bons olhos isso. Não tô aqui, lógico, pregando aos amados não trabalharem, não buscarem estudo, não buscarem se profissionalizar. Isso é muito nobre, da parte de todos, tá, amado? Independente da idade, independente do gênero. É muito bom isso, muito proveitoso. Mas que isso não seja a minha atividade principal da vida. É nesse ponto que nós se encaixa. Porque se eu busco aquilo que é eterno e descanso no que é eterno, amado, isso aqui só torna a coisa supérflua. Vou viver uma vida aqui, até que bacana, se eu buscar um bom emprego, né, ter uma vida financeiramente organizada e tá tudo bem. Fazer alguma viagem uma vez na vida ou não, mas entende como a gente tem que levar de fato a nossa vida como a gente não vai levar nada daqui? Olha o que ele continua dizendo. E os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Mas entende como tudo está à nossa disposição? E como nós vimos, tudo nos foi lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Como tudo está, sabe, a um passo de fazer ou não fazer. E aí o Espírito que habita em mim me mostra aquilo que vai me agregar e o que não vai me agregar. O que vai me fazer crescer espiritualmente e o que não vai fazer. E aí vem a autoavaliação e a autorreflexão, ao qual o Espírito está intercedendo por nós e nos mostra. Mas temos que estar sensíveis a Ele. Sensíveis cada vez mais e, sabe, com o ouvidinho destampado para ouvir Ele gritando na nossa orelha: amado, faça isso, não faça isso, tá errado, isso tá certo, isso vai te agregar, isso vai te destruir. Entendem? Sabe, está sensibilizado com isso. Eu vejo que isso é o gatilho para o avivamento, porque se eu busco isso dentro de mim, o Espírito que está em mim e seguir as ordens e os mandamentos dele, a igreja toda tende a viver bem e crescer bem. Mas entendem que o nosso trabalho, às vezes nessa vida, ficou a desejar, no sentido de frutos. E aí eu deixei de frutificar muito mais a Deus porque eu deixei me levar pela vida e correr atrás das coisas que eu queria. E aí nós voltamos a bobina mais ainda a entender que se nós pedimos que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, a vontade do Pai é que nós creiamos no seu Filho. Ele próprio disse, né? A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então o que satisfazia Jesus Cristo é realizar a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele fosse conhecido e crido. E aí a gente cumpriu esse desejo do Pai, a gente vai para o segundo desejo dele, que é que a gente dê frutos. Mas quando nós tivemos acesso a esse evangelho e de alguma forma ele te transformou, assim como me transformou,
Eu não sei os amados, mas há uma inquietação em mim em transmitir isso às pessoas. Porque, cara, se eu fui agraciado por essa graça irresistível, ao qual me foi transformada e me dado de graça, por que eu não vou dar isso às outras pessoas? Porque o possuir, amados, está em empenhar todas as minhas forças para ficar com ela, né? Ou possuir aquilo. E aí Paulo vem falando, você possui alguma coisa? Eu possuo, pai, uma casa, um carro, um terreninho, alguma coisinha ali, outra ali. Viva como se você não tivesse nada. Porque quando você se desapega de toda essa vida, de todos os prazeres, né, mundanos que ela possa nos dar, o foco fica melhor. E aí o amado começa a viver uma vida como se não tivesse nada, né? Como se não fosse nada e reconhecendo que essa brevidade cada vez mais se aproxima. Amados, o nosso foco em louvar a esse Deus e pregar a esse Deus e viver como Cristo quer que a gente viva, ele aguça muito mais. Amados, a vida fica tão melhor quando a gente entende Jesus falando, trazei sobre vocês todos aí, traz todo mundo o fardo e põe sobre mim. Aí vão trocar, aí vocês levam o meu. Porque o meu é manso, o meu é suave, o meu é leve. Mas pastor, o que é isso, amado? Estamos falando de salvação. Amado, quando nós entendemos a nossa inclusão no corpo de Cristo, a nossa morte, o nosso sepultamento e a nossa ressurreição, a vida fica tão tranquila. Por quanto mais tempo? Por mais 2000? Não sei. Por mais 10? Também não sei. Por mais 1? Também não sei. Mas eu vou considerar a minha vida como se o tempo fosse terminar amanhã. E aí os meus frutos têm que ser dados hoje. Essa é a percepção. Para que as preocupações fossem deixadas de lado e aí eu focasse no meu trabalho principal. Evangelizar. Anunciar o evangelho. Viver como uma nova criatura. Todas as distrações do mundo são perigosas. Todas são perigosas. Por isso que se chama distração, tá, amados? Por isso se chama distração. Desviar o olhar do alvo. Já falei para os amados, né? A respeito do olhar. Lá do originalzinho mesmo, lá do grego, né? Que é não desviar, muito mais do que só olhar, é não desviar o olhar. Olhando para o alvo. Cristo é o meu alvo. Mas qualquer coisa que vai acontecer na nossa vida, e vão acontecer muitas coisas. Ô, papai, obrigado por isso. Obrigado por todas as vezes que nós fomos tentados em desviar o olhar e mantemos o olhar em Cristo. E mantivemos o olhar em Cristo. E essas partes também devem ser louvadas. Porque é a parte, amados, que mais eu vejo do exercício de ser um cristão. De ver que o amado em algum momento passou pela sombra da vale da morte, olhou o penhasco e opa, deixa eu ir pra cá. É entender isso. É entender que a vida ela não é precisa. Entende isso? Não do verbo precisar, de necessidade. Mas do verbo de ser preciso, precisão. Ela não é certa, amados, ela não é. Não é um ponto A que vai no B, que vai no C, que vai no D. Às vezes o A pula pro Z, o Z volta pro H e nós vamos indo. E aí vai e volta. E vai pra cá e vai pra lá. E essa é a nossa vida. É o barquinho, amado. Sem leme. Sem o timão. Sem nada. Levados, amados, pra onde Deus quer que a gente vá.